Olá, sejam todos bem-vindos. Nós teremos hoje uma aula de matemática falando sobre projeções ortogonais. Mas o que é essa ideia de projeções ortogonais? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A partir do século XVIII, apareceu as máquinas, sistemas mecânicos, teve um aumento da complexidade dos mecanismos internos das linhas de produções. Então, havia uma necessidade de montar máquinas, de fazer manutenção, de ter que criar peças para repor. Aí o que acontece? Precisa-se começar a pensar em formas de desenhar. Como eu posso transformar, passar uma ideia para o papel para que uma outra pessoa possa visualizar e enviar essa mesma ideia, dessa mesma peça, desse mesmo desenho para um outro lugar do planeta. Então, a gente tem que pensar nessa questão de como fazer esses desenhos, essa necessidade de a gente projetar um desenho. E é por isso que a gente entra nessa aula de hoje para falar das projeções ortogonais. Observe aqui, por exemplo, um desenho de uma vista, né, de um automóvel em duas perspectivas, a perspectiva lateral e a perspectiva de fundo. Então, olha a necessidade aqui de se construir desenho. Veja o desenho técnico de uma perspectiva isométrica e suas projeções ortogonais. Mas o que é esta projeção ortogonal? Imagine você pegar esta figura e colocar uma luz de um dos lados. Qual é a sombra que vai ser projetada na parede? Essa é a nossa ideia. Então eu quero visualizar o lado, como seria a sombra. Aí isso é uma perspectiva de projeções ortogonais. Ou seja, você formar as linhas perpendiculares a um plano, né, uma parede, por exemplo, uma folha de papel, daquela vista daquela visão que você está tendo sobre um determinado objeto. Então aqui eu tenho uma perspectiva isométrica e aqui eu tenho as vistas laterais, superior e frontal. Então a geometria, a gente precisa entender que a geometria é um ramo da matemática que se propõe a estudar as figuras existentes na natureza através das propriedades de seus elementos, definindo, caracterizando e padronizando suas formas e dimensões, facilitando assim o seu próprio desenvolvimento e o de outras áreas do conhecimento científico e tecnológico. Então, a geometria ela é um ramo da matemática, mas ela tem uma aplicação enorme. Por isso a gente precisa conhecer essas projeções, como que esses desenhos são feitos. A projeção ortogonal, que é um dos nossos carros-chefes da aula de hoje, ela é na verdade, um reflexo, né? Ela é uma projeção em um plano, ou seja, como é que é visto de de um determinado campo visual. Então, a projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano pode ser comparada a uma sombra desse mesmo objeto no horário em que o Sol está mais alto do dia. O que significa isso? Que não há uma projeção, digamos assim, de revestrez, né, de uma linha. A gente está olhando de cima, né? A gente está olhando de cima. Então, por que meio-dia? Porque é onde que não há sombra no solo, em prédios, essas coisas, né? Porque o sol está batendo bem em cima, não tem como projetar essa sombra, ou seja, modificar essa figura. Então, a sombra possui dimensões iguais à do objeto, mas não possui a mesma profundidade. O que é profundidade? Aquela ideia de fundo, né? Você tem só o desenho, né? o segmento, o corte lá. Você não tem a profundidade. Então vamos falar da projeção ortogonal. É uma representação de um objeto, é um plano de projeção, quando as linhas visuais são perpendiculares a esse plano. Vamos observar essas duas figuras. Tá? Essa figura aqui colorida e esta aqui é o desenho dos vértices e arestas, né, dessa figura. O que a gente vai fazer? Nós vamos botar essa figura dentro de uma caixa. Então coloquei uma figura dentro da caixa. Qual é a visão superior que nós temos? Qual é a visão do lado direito? Qual é a visão frontal que nós temos? Então nós vamos projetar esta visão no plano. Então eu vou pegar aqui, ó, esta visão frontal, eu vou projetar aqui nesse fundo, como se eu estivesse colocando uma fonte de luz aqui, e aqui atrás, ó, é uma sombra. Aqui eu vou projetar a visão lateral direita nessa parede aqui do fundo. É como se eu estivesse colocando uma luz aqui, ó, bate, e a sombra. Como é que é a sombra desse lado? Então a visão lateral do lado direito.
E aqui a visão superior, ou seja, eu vou colocar uma luz aqui em cima, e qual é a sombra que é formada aqui embaixo? Como que é formada essa sombra? Então é essa a ideia que a gente está falando nesse aspecto de desenho. Então observe aqui, ó, como é que é essa visão aqui, ó, nesse plano. Então agora eu vou abrir essa caixa para que a gente possa ter uma ideia de planificação, né? Uma ideia de como é desenhada. Isso aqui é super importante, por exemplo, a gente fazer embalagens para presente, né? Fazer caixinhas. Então essa ideia de como projetar num plano para depois a gente fechar a caixa e formar uma figura, um sólido, né? Então observe aqui como é que seriam as vistas, né? As projeções ortogonais rebatidas, ou seja, as projeções ortogonais em cada situação. A superior é essa aqui, né? A visão do lado direito, a visão de frente, a visão frontal daquela peça. Então observe aqui, ó, visão do lado direito, visão frontal, visão superior. Essas linhas aqui que estão aparecendo são linhas de construção, né? Essas linhas aqui são linhas de construção. Essas linhas mais fortes, né? Elas são linhas mais definidas, que é para poder a gente fortalecer. Então essas linhas aqui são linhas de construção para a gente manter a mesma proporcionalidade. Bom, mas aí vem um outro tipo, né? O princípio do sistema de projeções ortogonais através de um ponto de fuga. Aí é a forma de como a gente pode desenhar algo mais complexo, utilizando um ponto de fuga. O que seria esse ponto de fuga? Seria uma luz onde que a gente colocasse e que permitisse criar sombras, né? Ela é muito utilizada para fazer desenhos mais complexos. Na arquitetura, por exemplo, é muito utilizada. Então, o princípio do sistema de projeções ortogonais consiste em um ponto de luz colocado no infinito, uma peça de estudo em um plano opaco. A peça é iluminada pelo ponto de luz de uma sombra, e uma sombra surge. Então, bota esse ponto de luz aqui, uma lanterna, por exemplo, tá? E aí eu vou jogar sobre esse objeto de estudo aqui. Ele vai projetar uma sombra. A gente utiliza isso aqui muito no data show, né? Na escola a gente utiliza isso muito com data show. Você projeta na parede uma imagem através de um pontinho de luz que existe dentro do retroprojetor, né? Do projetor de imagens. Em decorrência da luz emitida, essa sombra é projetada sobre o pano opaco, sobre a parede, sobre um anteparo, né? Então a perspectiva é como um ponto de fuga. Vamos mostrar alguma coisa nessa perspectiva com um ponto de fuga? Nós temos, nesse caso, a gente tem algumas ideias bem legais aqui para mostrar sobre o que é esse ponto de fuga. Eu vou fazer um desenho dessa projeção desse ponto de fuga, tá? Então, ao fazer esse desenho dessa projeção desse ponto de fuga, a gente vai ter umas brincadeiras bem legais. Bom, essa projeção do ponto de fuga que eu quero fazer, veja bem, vamos ler. Perspectiva com ponto de fuga, também conhecida como perspectiva renascentista, perspectiva cônica ou perspectiva central. É um desenho em perspectiva que utiliza um único ponto de fuga para criar a ilusão de profundidade numa obra de arte. Vamos fazer um desenho como esse? Olha aqui, ó, nossa perspectiva com esse ponto de fuga. Eu vou desenhar este triângulo, vou colocar este pontinho aqui de luz, tá? E aí eu vou projetar esse triângulo maior aqui nesse pequeno. Como que eu vou fazer isso? Então vamos botar passo a passo aqui para vocês estarem vendo. Primeiro eu vou desenhar um triângulo, só para a gente ter uma noção de como que se faz. Pega a régua, tá? Faz esse triângulo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pontinho de fuga. A gente chama dessa luz pontual. Posso colocar em qualquer lugar, tá? Você vai escolher esse local. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar essas retas ao ponto de fuga. Vou escolher um tamanho certinho, a média, vou escolher o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto que divide esses segmentos azuis em duas partes iguais. E depois eu vou traçar esse meu novo triângulo. Então eu fiz uma projeção desse triângulo através de um ponto de fuga. Então observe que a gente faz um desenho como esse, né? Então esse desenho que a gente acabou de fazer, ele vem com essa perspectiva de projetar através de um ponto de fuga. Mas ele é utilizado em bastante figuras. Eu queria mostrar para vocês algo mais complexo.
Olhe bem como é que é feito essa ponte. Olha só, tá vendo aqui essas pontes? Ela tem um pontinho de fuga aqui, ó. Eu vou mostrar, eu pego essas linhas retas aqui, tá? E vou projetar, vou colocar nessas linhas aqui de energia, vou colocar aqui na ponte, e você vai observar que todas essas linhas aqui são desenhadas através desse ponto de fuga. Então eu vou fazer esse desenho aqui desse jeito, tá? Então a gente pode observar que nós vamos ter essa forma. Vocês estão conseguindo enxergar esse pontinho de fuga aqui no cantinho aqui? Dá uma parada nesse vídeo e olha, será que eu consigo enxergar esse ponto de fuga? Essa que é a nossa principal brincadeira, a nossa principal perspectiva. Tentar encontrar esse ponto de fuga em algumas figuras, tá? Observe, ó, essa linha aqui, tá? Essas linhas estão indo para onde? Ó, observe para onde estão todas essas linhas. Tá? Vamos tentar fazer essa ponto de fuga, essa linha aí para você enxergar. Ver se a gente consegue colocar essas linhas nesse ponto de fuga, né? Bom, mas tem como fazer essa linha aqui? Tem. Eu vou fazer já essa demonstração. Eu queria que vocês tivessem olhado nessa figura aqui. Vocês conseguem enxergar esse ponto de fuga aqui? Olha como é que ela está sendo construída. Está vendo aqui esse pontinho de fuga? Como é que foi construído a ideia dessa forma? Então, é uma técnica utilizada para que você possa fazer os seus desenhos de uma forma mais tranquila. Né? E você tentar pensar em como que esses caras conseguem fazer esse desenho assim. Então é uma maneira de utilizar a perspectiva, a projeção para que você possa fazer. Eu vou passar um vídeo para vocês também falando sobre esses pontos de fuga. Ele vai acompanhar esse vídeo aqui, tá? Na aula. E logo mais a gente vai fazer essa ideia. Então, só para a gente finalizar, né, como é que eu fiz esse desenho, eu vou pedir aqui para vocês darem uma olhada como é que foi feito esse desenho, para que a gente possa entender como construir figuras desse jeito. Então eu vou pedir na atividade para que você faça um desenho desse. Usa régua, tá? Coloque esse ponto P aonde você quiser no papel. A única coisa que eu quero que você faça é escolha a divisão exata dessa parte de azul. Tá? Tem que ser no ponto no meio certinho, para que a projeção ela aconteça de forma correta. Tá certo? Além desse vídeo, eu vou passar um vídeo também mostrando como que faz desenhos através dessa projeção. Bom, nós temos figuras como essa, ideias de projeção como essa, para que a gente possa projetar os nossos desenhos, para que a gente possa facilitar os nossos desenhos. Por hoje, nós dizemos assim, ó, é um processo que você precisa entender, é um processo de construção, e é muito cobrado hoje nos exames de qualificação. É uma habilidade muito exigida que você entenda essas figuras de projeção, como que você enxerga um objeto, de cima, de